Plenárias está de volta e já com o grande destaque da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como vimos no primeiro bloco, os ministros tiveram de responder uma questão. A chamada Marcha da Maconha seria apologia a um crime ou a manifestação do princípio democrático e constitucional da liberdade de expressão? Vamos ao processo. A DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 187. Relator, ministro Celso de Mello. Procuradoria-Geral da República versus Presidente da República. A DPF em que se pediu que fosse dada ao artigo 287 do Código Penal uma interpretação conforme a Constituição, abre aspas, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Fecha aspas. Bom, vimos isso no primeiro bloco, detalhadamente, não é, Karina? Se trata da questão relativa à liberdade de manifestação, de reunião, de expressão e não propriamente com relação à legalização das drogas em si. O tema pode ser debatido livremente e pode ser objeto de manifestações públicas. Antes do mérito, duas questões preliminares importantes foram analisadas pelo ministro relator. A primeira dessas questões preliminares foi referente ao conhecimento da ADPF. Karina, foi questionada a adequação da ADPF como tipo de ação própria para este caso. Para considerar o caso, o ministro Celso de Mello ele fala sobre caráter subsidiário da ADPF. Do que se trata? Essa é a natureza da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, é uma forma de você buscar uma manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca de uma legislação anterior à Constituição Federal. Então, se nós temos leis que foram promulgadas antes da Constituição, e você vai discutir se o texto dessa lei anterior à Constituição, ou como dizia o ministro Celso de Mello, pré-constitucional, trata-se de uma lei pré-constitucional, você não vai fazê-lo por meio da ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação cabível para se discutir aquelas leis que foram estabelecidas pós-Constituição de 88. Então, como o Código Penal ele é anterior à Constituição de 1988, da década de 40, não caberia a DI e sim a ADPF, a arguição de preceito, de descumprimento de preceito fundamental. Nesse ponto, o ministro fundamentou logo no início, dizendo que estavam presentes os pressupostos e que esse caráter subsidiário da ADPF estava preenchido, daí a conhecer da ação. Quando a gente fala em conhecimento da ação, é quando são verificadas essas questões preliminares que podem ensejar, uma vez entendido que esses pressupostos, esses requisitos de admissibilidade estão presentes, significa dizer que pode-se avançar ao mérito daquela ação que está sendo colocada, ou mesmo do recurso que está sendo questionado. Então, aqui no caso, o ministro entendeu que a ADPF era o instrumento cabível, que estava de acordo com os pressupostos e que, a partir daí, portanto, já poderia ser analisado a questão de mérito, que era justamente se haveria ou não a incidência do tipo penal, se seria crime de apologia ou a manifestação pela legalização do uso das drogas. Mas teremos também ainda uma segunda preliminar do ministro Celso de Mello analisada em plenário. Vamos agora a trecho do voto do ministro na primeira preliminar. O fato irrecusável no caso é que existe, como claramente resulta do próprio dissenso judicial, a propósito da questão em exame, situação de litigiosidade que afeta e gravemente compromete a integridade das liberdades fundamentais de reunião e de expressão do pensamento. Permitir que se reconheça a plena admissibilidade desta ação constitucional ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. O fato de que a controvérsia constitucional relevante deriva das múltiplas expressões semiológicas propiciadas pela regra legal em questão e comprovadas pelas diversas decisões judiciais conflitantes a propósito do artigo 287
permite reconhecer que se mostra plenamente adequado o emprego, ora preconizado pela douta Procuradoria-Geral da República, da técnica de decisão e de controle de constitucionalidade fundada no método da interpretação conforme à Constituição. A partir da página 17 seguintes, senhor presidente, eu me estendo a respeito dessa técnica de interpretação, entendendo-a plenamente compatível com a utilização deste meio processual, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Trago à colação precedentes do plenário desta Corte, precedentes que admitem a utilização da técnica da interpretação conforme em sede de arguição de descumprimento. E concluo, senhor presidente, salientando que tais razões levam-me a rejeitar a questão preliminar suscitada nessa causa e, em consequência, eu conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. No que foi acompanhado pelo plenário. Assim, superada a primeira questão preliminar, a segunda analisada pelo ministro relator. Karina, um dos chamados amigos da corte, ou um amici curiae, ou especificamente o amicus curiae, no singular, os amicus curiae, né, os amici curiae ou amicus curiae, não é parte no processo. Ele participa-se a título de passar dados e subsídios para a decisão dos juízes e, após serem aceitos, sob essa condição no processo. Então, nesse caso, um dos amigos da corte pediu uma extensão do pedido original da ação. Karina, que extensão era esta e qual foi a análise do relator? Tratava-se da ABESUP, um dos amigos da Corte, que buscava ampliar o objeto material que havia, o conteúdo material, na verdade, da demanda constitucional. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República buscava que fosse dada uma interpretação conforme à Constituição para se permitir a manifestação do pensamento, no caso a marcha da maconha, sem que isso fosse considerado apologia criminosa nos termos do Código Penal. A ABESUP, como amigo da Corte, ela poderia trazer mais informações. O ministro Celso de Mello, no seu voto, ele relata e enumera algumas vamos dizer assim, poderes processuais que os amigos da Corte possuem nessa condição. Então, eles podem apresentar memoriais na ação, eles podem fazer sustentação oral, podem solicitar informações, requisitar informações, podem solicitar realização de perícia, mas não pode ampliar esse conteúdo temático com relação à sua manifestação. E a ABESUP, ela fazia justamente isso. Além do que foi pedido pela PGR, ela buscava também, de uma certa forma, a possibilidade, por exemplo, do uso da maconha em rituais litúrgicos, em rituais religiosos. Não apenas esse era um pedido além do que a PGR havia solicitado, mas buscava também, por exemplo, o reconhecimento da possibilidade jurídica para o plantio da droga em ambiente doméstico, porte de pequena quantidade, uso em âmbito privado, enfim. Havia uma extensão do pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, mas enquanto amigo da Corte. E nessa outra questão preliminar, o ministro Celso de Mello foi bastante enfático e também acompanhado por todos os ministros, no sentido de se delinear quais são os poderes processuais que o amicus curiae ou o amigo da Corte possui em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Então, ele pode fazer várias coisas, como o ministro Celso de Mello elenca, mas não pode, de forma alguma, ampliar o conteúdo temático da discussão constitucional. Isso não pode de forma alguma. Mais um trecho do voto do relator, desta vez na segunda questão preliminar. Relator, ministro Celso de Mello. Essa discussão, porém, senhor presidente, embora proposta pela ABESUP, que para tanto ampliou, a meu juízo, indevidamente o objeto da presente demanda, não está em causa nesse processo, não tendo pertinência, portanto, na presente sede processual. No entanto, esse é um tema que merecerá certamente apreciação mais aprofundada por parte dessa Suprema Corte em outro momento, em outra sede processual. Especialmente a discussão do tema concernente ao uso ritual
de substâncias psicoativas em celebrações litúrgicas. De outro lado, senhor presidente, busca-se a concessão em abstrato de uma ordem de habeas corpus em favor de terceiros não determinados. Como rememorar no ponto, senhor presidente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uma velha jurisprudência. Eu consegui localizar um precedente em 1919 da Suprema Corte Brasileira, mas de qualquer maneira esta Corte tem advertido presente tal contexto em que se evidencia a absoluta indeterminação subjetiva dos pacientes com ausência de uma dada e específica situação concreta, que não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus quando utilizado sem que se demonstre a real configuração de uma ofensa imediata, atual ou iminente ao direito de ir, vir e permanecer de pessoas efetivamente submetidas a atos de injusto constrangimento. Por tais razões, senhor presidente, não considerarei, no meu voto sobre o mérito, a ampliação do objeto da demanda proposta pela habeas UP, cingindo-me unicamente no julgamento desta controvérsia constitucional ao exame do pedido, tal como foi estritamente delimitado pela eminente senhora Procuradora-Geral da República em exercício, a eminente Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Débora Duprat. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Atenho-me, portanto, sem considerar esta ampliação temática do objeto da demanda, aos termos em que a presente arguição foi deduzida. Esta questão, melhor, estas duas questões preliminares, elas foram colocadas ainda na primeira parte da sessão plenária do dia 15 de junho. Já na segunda parte da sessão, logo após o intervalo, o voto do relator no mérito da DPF 187. Para reforçar o tema em debate, particularmente após superar esta segunda questão preliminar, o relator deixou claro novamente o limite colocado na ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Quero enfatizar que este processo de controle de constitucionalidade não tem por objetivo discutir eventuais propriedades terapêuticas ou supostas virtudes medicinais ou ainda possíveis efeitos benéficos resultantes da utilização de drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, mas, ao contrário, busca-se, na presente causa, proteção a duas liberdades individuais de caráter fundamental. De um lado, a liberdade de reunião e, de outro, o direito à livre manifestação do pensamento, em cujo núcleo acham-se compreendidos os direitos de petição, de crítica, de protesto, de manifestação de inconformismo, de discordância e de livre circulação de ideias. Postula-se nesta arguição de descumprimento de preceito seja dado ao artigo 287 do Código Penal interpretação conforme à Constituição, nos termos já previamente enunciados. Tenho para mim, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal defronta-se, no caso, com um tema de magnitude inquestionável que concerne ao exercício de duas das mais importantes liberdades públicas, a liberdade de expressão e a liberdade de reunião. Liberdades que as declarações constitucionais de direitos e as convenções internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, têm consagrado no curso de um longo processo de desenvolvimento e de afirmação histórica dos direitos fundamentais titularizados pela pessoa humana. Em voto detalhado, o ministro analisa as premissas relativas à liberdade de expressão e de reunião, bem como a organização do movimento denominado Marcha da Maconha, que gerou este debate. Vamos ver.
Percebe-se da leitura do material de divulgação que a finalidade do movimento é problematizar a política criminal proibicionista. Trata-se, portanto, de um movimento social espontâneo que reivindica a possibilidade, através da livre manifestação do pensamento, da discussão democrática, do modelo proibicionista e dos efeitos que produziu em termos de incremento da violência. Ademais, o evento Marcha da Maconha possui nitidamente caráter cultural e artístico, em face da musicais, teatrais e performáticas, além da criação de espaço de debate, com palestras, seminários e exibições de documentários relacionados às políticas públicas ligadas às drogas, lícitas e ilícitas. Note-se que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do artigo 287 do Código Penal é a paz pública. Assim, a conduta, para constituir materialmente delito, deve necessariamente gerar no seio social perturbação. Segundo a doutrina, fazer apologia significa defender, justificar, elogiar, enaltecer, defender. Trata-se da conduta daquele que publicamente enaltece o fato criminoso ou o autor do crime. No caso da Marcha da Maconha, do que se pode perceber, não há qualquer espécie de enaltecimento, defesa ou justificativa do porte para consumo ou do tráfico de drogas ilícitas, que são figuras tipificadas nos artigos tais e tais da vigente lei de drogas. Ao contrário, resta evidente a tentativa de pautar importante e necessário debate acerca das políticas públicas e dos efeitos do proibicionismo. Senhor Presidente, tenho sempre enfatizado nesta Corte que nada se revela mais nocivo e mais perigoso do que a pretensão do Estado de reprimir a liberdade de expressão, mesmo que se objetive, com apoio nesse direito fundamental, expor ideias ou formular propostas que a maioria da coletividade repudia. Pois, nesse tema, guardo a convicção, senhor presidente, de que o pensamento há de ser livre, sempre livre, permanentemente livre, essencialmente livre. Veja no próximo bloco a conclusão do voto do ministro Celso de Mello.